E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo do Versões de Escrita. E hoje para a gente conversar um pouquinho sobre um outro livro que eu produzi no ano de 2017 chamado Pensando em Letras. Tá? Muito bem, quem acompanha um pouquinho da minha carreira profissional sabe que desde o ano de 2016 eu leciono numa instituição de ensino superior. Tá? E a gente trabalha especificamente com educação à distância. A educação à distância especificamente desse local, tá, ela contém cursos semipresenciais e cursos chamados flex. Tá? Os cursos semipresenciais, inicialmente, eram voltados para, enfim, todas as atividades da faculdade, né, todos os cursos, basicamente. E nós tínhamos encontros semanais com as turmas. Tá? O pessoal vinha, né, com as disciplinas, né, semanalmente estudadas, nós fazíamos discussões, né, conversávamos um pouquinho sobre cada parte, né, do que foi estudado pelos estudantes, então eles fariam provas então, em relação àqueles conteúdos. Bom, semestralmente há uma proposta, né, de que essas turmas, né, eles criassem papers. Para quem não sabe ou para quem não lembra, papers são tipo artigos científicos, né, de extensão mais curta, mais breve, né, em que há uma discussão, né, teórica acerca de um tema e a aplicação desse tema sobre um objeto de estudo. Os papers que eram produzidos pelos meus alunos naquele momento, eles tinham normalmente de 8 a 12 páginas, tá? Que era a normatização solicitada pela faculdade até aquele momento. E aí, por conta disso, a gente tinha um aprofundamento teórico desses textos que eram razoavelmente interessantes, né? E que vinham com propostas bem boas de explicação sobre determinadas situações do cotidiano. Dentro da nossa área de letras, pessoal, a gente sabe que tem muita produção acadêmica, né? Tem muitas pessoas que escrevem, que mandam seus textos para revistas de cunho científico, né? Revistas de qualis A, B, C, enfim, né? Que tem uma variação bem grande atualmente no que se considera como nível de qualidade, né? Para as publicações. Mas a gente tem muitas pessoas que também acabam não aderindo a esse sistema. O pessoal da educação à distância, inclusive, né? Muitos não são digamos, né, fomentados, né, não são convidados muitas vezes, não há um incentivo para esse tipo de publicação, e essa instituição na qual eu trabalho incentiva, inclusive eles têm uma revista, né, institucional que puxa esses papers, né, para serem publicados então de maneira online. Né? Felizmente, nesses anos todos que eu tenho de serviços prestados para essa instituição, algum paper sempre foi selecionado. Tá? Anualmente eu tenho 1, 2, 3 materiais que são orientados por mim, na verdade, não escritos, né? Mas que acabam indo para essa seleção. E aí, num desses anos, então no final de 2017, né, que na verdade finalizava o meu segundo ano lá, eu tive a ideia, né, de montar esse material. E esse materialzinho aqui, né, ele na verdade, ele contém uma série de textos, né, que 90% deles foram orientados por mim, né, para essa construção, e teve um texto só que foi orientado por uma outra colega, que eu autorizei a publicação, né, com a devida anuência dela também, para que então, né, o pessoal da EAD tivesse a oportunidade de desenvolver mais, né, de poder explanar um pouquinho mais sobre as suas ideias frente à sua área de formação. Então, a proposta do livro, inicialmente, pensando em letras, né, não era simplesmente pensar no A, B, C, D, E, mas era pensar no nosso curso, pensar nas possibilidades de estudos que são gerados por ele, e, enfim, né, qualquer estudo que pudesse se encaixar dentro da nossa área. Então, basicamente, né, o que o pessoal teve que fazer nesses textos foi pegar o seu material, ver qual deles estaria adequado em questão estrutural, em questão linguística, em questão argumentativa, teórica, né? Para que então pudesse lançar o seu texto e publicar. Né? Então, a gente teve aí 10 textos, tá? 10 materiais que foram selecionados para essa publicação. A gente fez, né, uma abertura para o livro, né? A coordenadora do curso da instituição mandou um texto para a gente, né, falando sobre
sobre os próprios textos dos alunos, falando sobre a questão da importância do fomento à ciência, né? Também na educação à distância. Né? A gente tem um preconceito ainda meio chato, né? Porque por mais que, né, a educação à distância já esteja aí há muitos anos, né, no nosso cotidiano, tem gente que tem a ânsia, né, o receio, melhor dizendo, de que se um diploma no ensino superior à distância é menor do que um diploma do presencial. Olha, gente, isso aí já está caindo por terra faz um tempo, tá? Porque, principalmente, né, se eu for pegar a experiência dos meus alunos formados, tá? Daqueles meus que já estão no mercado de trabalho, a maior parte deles já venceu concorrência aí em entrevistas, né, e outras, enfim, né, nas suas áreas de atuação, com pessoas que não eram da graduação à distância, né, e sim dos cursos presenciais, inclusive dessas instituiçõezinhas federais aí que são muito exaltadas, né, pelas nossas pessoas. Então não é o diploma, não é o local que faz o diploma, que faz a formação, né? Quem faz a formação toda é a gente, né, pessoal? Não é a instituição A, B ou C que vai nos dizer se a gente vai pegar um emprego ou não, se vai ser melhor qualificado ou até melhor estudado para uma determinada área, né? É muito mais o que a gente consegue desenvolver propriamente que nos leva para esse tipo de situação. Então, né, o que acabou acontecendo nesse meio tempo é que, né, a gente pegou 10 papers desses alunos, tá? E nós fizemos, portanto, uma publicação cooperativa, tá? Da mesma forma como com o livro do concurso de contos, né, que nasceu na mesma época, essa publicação ela precisou ser financiada por todos os participantes, de certa forma, porque não havia patrocínio, né? Não havia patrocínio para essa exposição. Então, a gente, para conseguir fechar os valores todos, né, de diagramação, né, de revisão, de uso aliás, agregar o ISBN, fazer, né, as devidas montagens de capa, etc., até chegar à gráfica, né, a gente estipulou um preço para todos, né, um preço bem abaixo do mercado, diga-se de passagem. Tá? Tem gente que achou caro na época, achou que era difícil, mas não é. O caro, na verdade, não está associado, né, ao quanto tu paga, né? O que está associado à tua possibilidade de geração de lucro com isso. Se porventura, né, tu realmente não for vender os teus exemplares, não for passá-los adiante ou não vê-los, né, como uma forma de incentivo mesmo à tua formação, né, ou a tua construção enquanto indivíduo acadêmico, né, realmente custa caro, né? Mas se tu tá valorizando a tua produção, valorizando, né, onde tu tá chegando, porque é um registro que nem esse, por mais simples que possa ser, pessoal, ele é um registro que vale para currículo, ele vale para concursos, né? Ele vale para construções sociais importantes. Então ele não é nada, né? Tu não tá botando teu dinheiro fora, colocando dinheiro no ralo, tá? Só que, claro, né, quando a gente tem poucas pessoas que entram nesse bolo para poder, então, gerenciar essa produção, sim. Aí os valores eles não ficam tão baixos quanto se eu fosse comprar apenas um exemplar. Né? Claro que daí, por trabalho, teve um valor X e cada pessoa recebeu 8 exemplares. Cada pessoa não, cada trabalho recebeu 8 exemplares. Então, se a pessoa tinha feito, por exemplo, seu paper em dupla, cada um recebia 4 e podia fazer o que bem entendesse com isso. Se eram 4 pessoas no grupo, cada pessoa então recebia dois exemplares e, enfim, né, podia, né, ficar com um, vender o outro, dar um, etc. Que eram coisas que iam compensando, então, a produção do material, tá? De qualquer forma, eu fiquei com poucos exemplares, eu fiquei com cerca de 10, mais ou menos, que digamos, era uma cota, assim, para que eu pudesse ter, né, esse material, afinal, todos os textos foram orientados por mim, né? E que a gente pudesse também, né, enfim, viabilizar essa publicação do pessoal. Então, no final de 2017, aliás, nós fizemos o lançamento desse texto, né, essa publicação que ficou, né, marcada lá na instituição por ser a única do curso de letras feita até hoje. Né, e a gente está tentando, né, para os próximos tempos fazer mais um volume, né, mas aí a gente precisa da colaboração das pessoas, que as pessoas queiram expor seus trabalhos para que isso aconteça. Então, pessoal, vale a pena. A gente precisa buscar um pouco mais disso, porque isso fomenta a nossa formação e fomenta o nosso lado científico também. Sem contar, né, que para efeitos de concurso público, efeitos de entrevista, aquele velho currículo Lattes, isso pode servir. Certo, gente? Então essa é a história do Pensando em Letras.
No próximo vídeo a gente vai contar outras histórias sobre novos textos que estão por aí do nosso passado ou quem sabe do nosso presente. Certo, gente? Um abraço a todos e até a próxima.